Pode, doutor. Oferecimento. Polis, construir conhecimentos, desenvolver competências. Alfa Mais Saúde, excelência em gestão médica. E Capim Limão, transformando sua saúde em uma fórmula perfeita. Olá, hoje realmente uma entrevista com dois grandes convidados e mais o nosso representante do Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral e da Atlética Zilda Arnes, da Faculdade de Medicina em São João da Boa Vista, do Centro Universitário Unify. E o que nos chama aqui a atenção e a importância dessa entrevista, desse debate, é sobre a inteligência artificial nas relações do médico com o paciente, no tratamento, no diagnóstico e os desdobramentos. Como fica isso? E por que nós estamos comentando esse fato? Porque existe, dentro da prática médica, um senso comum de que a medicina, na realidade, é você entender o outro. E, além disso, existe uma outra questão dentro dessa mesma condição de que você precisa sentir, tocar o paciente. E a grande discussão hoje nas especialidades médicas é como que fica essa situação numa tela, através da telemedicina, a utilização da inteligência artificial, que são coisas distintas. Vocês vão entender isso hoje no programa. E aqui nós temos dois convidados importantes, o doutor Eduardo Leite Ribeiro do Valo, médico neurologista, professor aqui da Faculdade de Medicina, responsável pela Liga de Neurologia, o professor Dr. Asdrubal César da Cunha Russo, lá de Santa Catarina, de forma remota. Ele é medicina da família e comunidade e tem um empreendimento nas áreas da educação médica, telemedicina e tecnologia em saúde. Vocês vão ver o desdobramento e o expertise dos nossos convidados. E ao nosso lado, o acadêmico da T10, do terceiro ano da Faculdade de Medicina, o Eduardo Alencar Silingovski. Esse nome vai complicar nós aqui, hein, Eduardo? Só um pouquinho. Mas nos honra aqui com a presença, porque esse programa é dos acadêmicos da faculdade, tanto da Atlética como do Centro Acadêmico. E ele tem como finalidade informações fidelizadas para o público em geral. E o apoio irretocável da edição, produção, da Aldeia Criativa e dos nossos patrocinadores, que aí estão nas telas que vocês estão vendo e vamos citar no final do programa. Bom, para iniciarmos, doutor Eduardo, gostaríamos de ouvir o senhor um pouquinho sobre um pouco da sua trajetória, formação, residência, os trabalhos que está fazendo na área da neurologia. Perfeito, muito obrigado pelo convite, assim, é um prazer estar participando do Pod Doutor. Eu quero agradecer o professor Reinaldo Bíscaro, agradeço também a participação do professor Asdrubal César Russo, que é um amigo de longa data, tivemos uma formação junto na faculdade, e também aqui com a gente o Eduardo, que é aluno nosso lá, que participa assim, ativamente da Liga, participa ativamente de todas essas atividades. Eu vou falar um pouquinho da minha formação, então, como você pediu. Eu formei na faculdade no Rio de Janeiro. Naquela época, a gente tinha que sair lá de Minas Gerais, de Poços de Caldas, para chegar lá e fazer faculdade no Rio de Janeiro. Então, era uma luta, não tinha faculdade aqui perto. E, assim, a gente acaba conhecendo grandes amigos e tendo uma experiência fantástica. E tive essa formação e depois fui fazer pós-graduação, a residência em São Paulo, em neurologia. Eu já tenho uma família voltada aí para a medicina. Meu pai é neuropediatra, já falecido, mas aí já tinha um conhecimento e um interesse pela área da neurologia desde criança. Eu via aqueles eletroencefalogramas, aqueles rabiscos, e tinha uma curiosidade, o que é aquilo, e gostava do que meu pai fazia, então tem um negócio de sangue, assim. E meu irmão também é cardiologista lá em Poços de Caldas,
E, por fim, eu fui fazer neurologia em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. E aí fiz a formação com excelentes professores lá, professor Dr. Roberto Godoy, professor Sidney Gomes, Dr. Antônio Carlos Montanaro. É uma equipe fantástica e que me deu base. Assim, os professores nossos são a base de tudo, né? Então, quando a gente tem grandes professores, tem que ser valorizado, e isso acho que acrescentou muito aí na minha formação. E, por fim, aí a gente, como médico, tem sempre que se atualizar, né? Então, eu fui fazer vários cursos, fiz curso de neurofisiologia, e, por fim, eu fui fazer especialização, pós-graduação, estrito sensu, doutorado na Universidade do Porto, em Portugal. E comecei a estudar neurociências como neurocientista na área de comportamento. E aí fui um pouquinho para... A minha tese acabou indo para inteligência artificial. E por isso a gente está aí nessa área. E por isso estamos aqui falando um pouquinho disso, que é um tema tão atual, né? Eu ainda estou no doutoramento, estou fazendo ainda a coleta de dados, mas é uma área fantástica, assim, que a gente está conseguindo até reunir vários profissionais e fazer eventos aí que a gente vai falar a seguir, daqui a pouquinho. Né? Muito legal, Eduardo, que bacana. Doutor Asdrubal, fique à vontade. Eu gostaria muito que se apresentasse ao público que nos acompanha para entender a importância desse debate aqui. Certo. Bom, então, eu me formei na mesma universidade que o Eduardo, né? Na mesma turma, moramos até na mesma república, né? Temos uma longa história aí de amizade. E dali, né, do Rio de Janeiro, segui minha rota também, vim para Santa Catarina trabalhar, e aqui me especializei em medicina de família e comunidade, fiz especialização na UFSC, fiz a prova de título também para a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Associação Médica Brasileira, e um longo tempo eu atuei, né, diretamente ali na atenção primária do serviço público de saúde, e depois eu fui migrando para o atendimento no serviço privado, né, na medicina de atenção primária, numa grande operadora de saúde aqui da região, e também, né, exerço a minha atividade no consultório. A questão da telemedicina, da tecnologia em saúde, me veio o interesse ali por volta de 2016. Porém, a gente não tinha como fazer teleconsultas, ainda porque não tinha regulamentação. A resolução, né, de telemedicina só veio mesmo depois da pandemia, como nós sabemos aí a história, né? Então, em 2020, com aquele evento da pandemia, né, que foi muito triste, mas também impulsionou outras coisas. E a telemedicina, na questão da teleconsulta, foi liberada naquele momento. E aí eu me interessei muito em fazer os atendimentos para poder ganhar expertise. Eu lembro que na época ali da pandemia, era abrir o computador, 24 horas tinha pacientes na fila lá do serviço de telemedicina que eu estava atendendo. Trouxe também a questão da telemedicina para uso no meu consultório particular, porque os pacientes também do consultório precisavam de atendimento naquela época. Muitos, né, não podiam até sair de casa por questões, né, de fatores de risco. Então, a telemedicina foi sendo algo que foi bem natural para mim, que era uma coisa que eu já vinha estudando. E eu, como professor de semiologia médica, eu me perguntava já antes, né, da telemedicina ser liberada, que vai ser até um mote aqui que a gente vai conversar, né? Era sobre a questão do exame físico, como ficava a questão do exame físico, como ficava a relação médico-paciente, se isso ia distanciar ou não. E depois, com a minha prática, né, da telemedicina, eu entendi que é uma maneira de fazer medicina, uma ferramenta, e que ela também pode ser uma ferramenta de até aproximação da relação médico-paciente, que depois a gente pode ter oportunidade de falar um pouco mais. Então, ela não distancia. Se você souber usar a ferramenta da maneira adequada, ela pode ser uma ferramenta até de aproximação dessa relação médico-paciente, de acompanhamento mais constante. E aí eu fiz especialização também, fiz pós-graduação em telemedicina, fiz alguns cursos também lá da Escola de Saúde do Einstein, na área de telemedicina, também inteligência artificial. E agora também estou ali no mestrado também de inovação e tecnologia, né, aqui da UNO Chapecó. Então, é um assunto que eu tenho bastante interesse também em conversar e a gente, daqui em diante, falar mais sobre isso. Maravilha, doutor Asdrubal. Eduardo, nosso acadêmico aqui, porque o programa é deles, né? Então, nós temos que
Dê as suas impressões de estar participando. Você como é da Liga de Neurologia, né? Isso, eu atuo como tesoureiro da Liga de Neurologia e queria agradecer o convite, né? Estar aqui cercado de ilustres, não só excelentes profissionais, mas mestres que aconselham a gente na faculdade. E também queria agradecer por me chamar para um tema que é tão atual, que nem o Dr. Eduardo acabou falando, que algo que realmente é o futuro. A inteligência artificial vem se popularizando nos últimos anos e eu acho que vai ser algo extremamente importante na formação médica, na atuação da área da saúde, e também na telemedicina, como o doutor acabou citando anteriormente. Então, eu fico muito contente de estar aqui e debater um tema tão atual aqui. Perfeito, Eduardo. Agradeço a sua presença, né, doutor? Estamos muito felizes por você representando todos os acadêmicos da nossa faculdade. Bom, para iniciar, nós temos que fazer alguma provocação. Você já deu uma abertura aí, doutor Asdrubal, mas eu tenho que falar. Bom, dentro da prática médica, é senso comum que a medicina implica em você entender o outro. Além disso, nós temos outra situação que é muito peculiar na medicina, que é você fazer ela com as mãos. Não é isso? E se você não examina com as mãos, você não toca. E pela dinâmica da semiologia, da medicina, na prática médica, então você não completa o ato médico. Então essa é a provocação que a gente quer fazer aqui. Então assim questiona os convidados. Eu vou começar pelo doutor Eduardo, deixar o doutor Asdrubal para dar a contextualização final, né? Bom, dentro dessa condição, doutor Eduardo, eu queria saber o seguinte. Na prática da medicina, o uso da inteligência artificial em telemedicina, né, deve ser sempre pautada pelo conhecimento clínico e pela ética profissional. Respeitar limites da tecnologia, como é que fica isso? Claro, nossa, a gente tem que saber usar a tecnologia. Não é que ela seja ruim, a gente tem que respeitar esse limite, como você falou. A gente vem de uma formação prévia à inteligência artificial, prévia à telemedicina, e a gente aprende que lá no comecinho é fundamental a semiologia, esse contato humano com o paciente, e de repente a gente vê toda essa tecnologia e muita gente perde esse contato. Não é nem só o exame físico, é você ouvir o paciente, escutar o paciente. Mas não é que a inteligência artificial vai mudar isso. Ela vai ajudar, é uma ferramenta a mais, porque ela consegue muito mais informação do que a gente consegue na prática. Então, a gente tem que usar, no meu entender, a gente pode ouvir o professor Asdrubal, mas, no meu entender, tem que ser uma técnica aliada. Por isso você precisa capacitar. E não está tendo isso nas faculdades de medicina. Às vezes a pessoa vai buscar conhecimento sozinho, então a gente está buscando juntar profissionais e juntar conhecimento nessa área para que seja de uma forma ética, que tenha profissionais que orientem as pessoas, como médico, lidar com isso, que é uma dúvida sua, minha, de todos, mas com certeza não vai substituir o ato médico. Diante dessa fala do doutor Eduardo, nosso neurologista aqui, eu preciso voltar com o doutor Asdrubal. E aí, doutor? Em cima do que ele falou, é possível? Não vai ferir a ética? O que você complementa nisso com a sua expertise? Eu concordo com o Eduardo, assim, as ferramentas, elas não vêm substituir o médico, no caso da inteligência artificial. Muita gente, a inteligência artificial vai substituir o médico. Não. Na verdade, eu costumo até dizer assim, a inteligência artificial, ela vai substituir o médico que não utiliza a inteligência artificial. O médico que estiver utilizando a inteligência artificial no seu dia a dia, ele está atualizado, ele vai utilizar essa ferramenta da maneira adequada, claro, se capacitando, estudando como usa essa ferramenta no seu dia a dia. E a mesma coisa sobre a telemedicina. Muita gente tinha medo, não, aí vai ter telemedicina, não vai ter mais atendimento presencial. Não, não substitui. O padrão ouro sempre vai ser o atendimento presencial, onde a gente vai executar toda a semiologia ou a propedêutica médica da maneira que a gente aprendeu antes dessa era telemedicina e antes dessa era inteligência artificial. Porém, a gente tem que observar, eu vou falar um pouco mais sobre a telemedicina,
A telemedicina ela é mais acesso às pessoas à saúde. Por exemplo, ela evita a automedicação. A pessoa tendo acesso ao médico para falar com o médico, é melhor ela ver com o médico se ela pode tomar um remédio e tal, ou se ela precisa ir a um pronto atendimento, porque aquela condição necessita de um atendimento mais imediato, ou ela pode servir para fazer uma teletriagem e desafogar os serviços de UPA, né, de pronto atendimento, que hoje a gente sabe que estão sempre superlotados com casos que eram para um ambulatório. Então, as ferramentas, quando bem utilizadas, elas podem ajudar o sistema de saúde como um todo, ajudar o paciente de forma individual. Então, a gente precisa ter bom senso no uso dessas ferramentas. No caso mais específico da telemedicina, como você falou sobre a semiologia, a propedêutica, existe uma propedêutica própria da telemedicina. Se chama telepropedêutica médica. Pouco ainda se fala isso no Brasil, porque a telemedicina, no campo da teleconsulta, ela veio somente com a pandemia. Porque aqui no Brasil, a tecnologia chega, mas a resolução, a lei, ela vem depois. A regulamentação, ela vai vindo depois. Mas nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, que é um país também de dimensões continentais, a telemedicina já vinha sendo muito tempo utilizada. Outro país que utiliza a telemedicina é a Dinamarca, por causa da Groenlândia, é um território, né, da Dinamarca, que é inóspito. Então, os serviços de saúde já eram feitos por telemedicina há muito tempo. Então, para o Brasil, foi uma coisa recente, né? Hoje estamos aí com 5 anos de uso da telemedicina para questões de teleconsulta. Mas, se a gente falar em telemedicina, teleradiologia, telediagnóstico, desde 2002 já tinha resolução para o uso da telemedicina. E na questão da relação médico-paciente, do exame, tá? Eu também vejo que a telemedicina, quando a pessoa se capacita para utilizar a telemedicina, estuda sobre telepropedêutica, ela vai ter bom senso no uso da ferramenta. Muita gente fala, não existe exame físico na telemedicina. Entre aspas, existe a inspeção. A inspeção é parte do exame físico que a gente faz no consultório. Na telemedicina, numa relação de consulta de videochamada, eu consigo inspecionar o paciente, eu consigo ver se ele está corado, se a câmera, né, for uma câmera de boa qualidade, imagem de qualidade, né, o vídeo chamada de qualidade. Então, eu preciso também ter esses padrões, né, para fazer uma boa consulta, eu preciso garantir também essas outras questões. Mas eu consigo ver se ele está corado, se ele está lúcido, orientado no tempo e no espaço, consigo fazer até algumas partes, por exemplo, de exame de pares cranianos, né? Olfato, talvez não, né? Mas outros pares cranianos a gente pode testar. Posso pedir para o paciente, olha para cima, segue o meu dedo, olha para baixo, olha na diagonal, né? Podemos fazer isso numa videochamada. Eu posso pedir para ele fazer movimentos, eu posso ajudar ele para que ele me traga dados para o exame físico à distância. Exame físico que eu falo entre aspas, né? Eu não está tocando o paciente. Além disso, a gente vai ver agora mais uma revolução, que é cada vez mais a gente vai ter equipamentos, ou até mesmo embarcado no smartphone, soluções para o exame físico. Por exemplo, o estetoscópio digital, eletrônico, que vamos fazer um link aqui com a IA, tá? Também. Porque IA não é só ChatGPT, tá, pessoal? Então, eu posso ter uma IA que consegue filtrar o som ambiente e separar o som do coração, né? Com um microfone instalado no celular, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ter cada vez mais recursos para fazer esse exame à distância. Cada vez mais a gente vai ter equipamentos que vão nos agregar o exame físico à distância. Claro que ainda, né, o padrão ouro vai ser a consulta presencial. Então, o bom senso do médico está aí, né, de ter experiência da vivência prática do dia a dia. Aí eu falo para os estudantes de medicina, tá? Muitos estudantes, eu tenho um curso, né, de telemedicina para médicos. E alguns estudantes me procuram, professor, eu vou terminar, eu vou fazer o curso, eu quero atender por telemedicina. Eu falo, tudo bem, mas que seja a menor carga do seu trabalho. A maior carga do seu trabalho como estudante recém-formado é buscar sua especialização, ir ao hospital, clínica médica, leito hospitalar, emergência, para que você possa se capacitar com experiência da prática de vivência para chegar e fazer uma boa telemedicina. Isso também eu vou linkar com a inteligência artificial, porque a gente está aí num choque geracional, né? Nós damos aula e eu vejo alunos estudando pela inteligência artificial. Eu falo, meu amigo, por favor, antes de você usar a inteligência artificial, você tem que ir no livro texto,
Você tem que vir na aula, estudar. E aí, quando você tiver base nesse conhecimento, você consegue utilizar a inteligência artificial. Porque, senão, ela pode te enganar. Você vai aceitar tudo que ela te der. E a inteligência artificial, nessa questão aí mais relacionada à inteligência artificial como o ChatGPT, que o pessoal usa muito, ela sempre te dá uma resposta. Se você perguntar, ela vai gerar uma resposta. Então, essa resposta pode ser enganosa. Então, a gente precisa ter um conhecimento prévio para ter discernimento no que a gente está recebendo de resposta da IA. Então, ela vai ser uma ferramenta útil, a gente vai utilizar para ajudar a levantar hipóteses diagnósticas, para fazer análise de muitos dados, como exames. Alguns recursos de tecnologia já estão superando, por exemplo, o olho humano, né, na radiologia, já tem várias aplicações de inteligência artificial. Porém, nada adianta se eu não tiver o conhecimento prévio para ter o julgamento necessário de saber se aquela informação está correta, se aquela informação condiz com o quadro clínico do paciente. Então, eu preciso ter realmente uma boa formação sólida para utilizar essa ferramenta, assim como a telemedicina. Bom, na verdade, é complementar o raciocínio médico. Tudo que você falou me traz essa ideia, né? E nunca substituir, porque, na realidade, o que a gente vê hoje é uma inversão, principalmente para quem dá aula. O cara já liga o computador, já está com o smartphone na mão. Isso é complicado. E quando o aluno usa o interno, né, o doutorando que está saindo, ele utiliza o recurso tecnológico dentro da aula, isso acaba atrapalhando o raciocínio, a cognição dele em termos de formatação de diagnóstica, até de conduta. Não que isso seja ruim lá na frente, mas essa sua fala foi muito feliz, eu agradeço a maneira que você colocou, porque existe até uma orientação do próprio Conselho de Medicina, que já tem isso nas mídias, que é você saber perguntar para a inteligência artificial para você poder ter uma resposta fidelizada. O que acontece hoje? Na dúvida, ele já liga a tela do computador e nem examinou o paciente e já vai fazer. Isso é horrível, isso é péssimo. Então, nós temos que trazer essa orientação e aí temos que tocar num assunto importante. Porque existe uma questão que é o médico, quando ele está com o paciente nessa troca, porque é uma troca, né? Ele produz, o produto que o médico dá é o tempo dele e o conhecimento dele. E como é que isso vai ser mensurado nessa relação? Porque eu tenho também uma comunicação com meus pacientes. E aí tem paciente que liga meia-noite e meia. Não que eu fique bravo, mas quando ele liga, porque eu deixo meu celular ligado. É uma coisa, eu tomei uma mensagem, às vezes tem um paciente que não está grave, a família ali não tem problema nenhum. E o que acontece? Como é que é isso? É porque tudo tem valor. E como é que fica isso nessa relação? Inteligência artificial, convênio médico, a utilização do trabalho do médico. Como é que o paciente vê essa questão? Eu acho que a gente precisa abordar também. Doutor Eduardo. Isso é um assunto assim, bem atual que está sendo discutido. É porque existe já na prática, e muitos já estão fazendo, por exemplo, uma resposta automática robotizada pela IA. Então, te mando essa mensagem meia-noite, que você citou aí, e, de repente, não é o médico que vai responder, ele programa um robô criado por inteligência artificial que vai dar a resposta que você daria, que nem sempre Cara, eu não consigo seria fazer adequada. isso. Mas, muitas vezes, o paciente se sente acolhido e, se for bem realizado, isso que a gente tem que regulamentar, discutir, e uma discussão séria, porque a gente está falando de saúde, que é um grau de alto risco aí. E um bem maior, né? E um bem maior. Então, assim, mas já existe até nisso. Então, a gente está vendo em todas as áreas essa questão da inteligência artificial entrando na saúde e muito tem a se discutir ainda sobre isso, como essa questão de dar uma resposta automática e, de repente, perder esse contato médico-paciente, né? Mas não que seja ruim. Eu já vi alguns trabalhos com isso e funciona bem. Se for bem, se a pessoa souber usar a ferramenta, tá? Vai funcionar bem. Mas tem que ter essa formação, esse cuidado ético, para que não
não vire muita bagunça aí, que a gente não crie mais problema do que benefício, né? Olha só, vou fazer aqui uma correlação também com a telemedicina. Eu advogo que a teleconsulta médica, ela deve ser por videochamada, na minha opinião. Porque existe, vamos dizer assim, eficiência de comunicação, né? Quando a gente está presencialmente, a gente tem uma leitura, né, corporal inteira, né? Eu vejo o paciente, expressões, movimentos, a vestimenta. Essa comunicação não verbal, ela é muito importante. Quando eu vou para a telemedicina, quando eu estou numa tela, eu perco uma parte desse visual, mas eu ainda tenho. Você consegue ver a minha mímica facial, você consegue até ver se eu estou, né, desanimado, deprimido ou alegre, né, pelo meu tom de voz e tal. Quando eu passo para o telefone, eu já perco essa comunicação não verbal. Eu só tenho volume e entonação de voz. Pela voz a gente percebe, tá alegre, tá feliz ou não, né? Porém, quando a gente vai para o chat, para o texto, eu perco muito dessa comunicação. Por isso que inventaram os emojis, né? Para compensar a falta de emoção. Por isso que está muita briga no condomínio, né? O pessoal manda lá no condomínio só no chat e começa as brigas. Aí eu vou fazer esse paralelo na medicina. A gente precisa dessa leitura emocional. Então, na teleconsulta, eu acho super necessário que a teleconsulta seja por videochamada, sempre que possível. E aí, falando da inteligência artificial, desses chatbots e tal, eles geralmente são por texto. E o texto perde muito da emoção, você não consegue ter essa leitura. Eu acho que a IA, ela pode ajudar sim, né, como o Eduardo até falou, de fazer um atendimento mais rápido, dar uma resposta mais rápida para o paciente, mas no final, o médico precisa falar com esse paciente, né? Então, é o bom senso do uso da ferramenta. Às vezes, o paciente entrou em contato, esses chatbots com inteligência artificial dão a resposta, mas no final, o médico tem que pegar lá e entrar em contato com o paciente. Oi, fulano, o que está havendo contigo? Você recebeu as respostas, as orientações iniciais? Como é que você está depois das orientações? As orientações foram boas, porque pode ser orientações gerais, né? Por exemplo, o cara chamou no chatbot e falou, tô com coriza, espirro, né? E tal. Aí ele falou, não, lave o nariz, né? Tantas vezes por dia, não sei o que e tal. Ajudou, né? Tá, olha, verifica aí e tal, como é que tá. Vem na consulta no consultório, ou vamos fazer uma telemedicina para eu te avaliar. Porque isso é outra coisa que eu falo muito, as consultas, não sei se vocês já ouviram falar desses termos, né? Talvez até eu que criei, não lembro. Consultinha de corredor, né? Aquela consultinha que você passa ali no corredor da enfermaria, aí vem a funcionária do hospital, te pega e fala assim, doutor, olha esse exame aqui do meu filho. Tá? Que mais, né? Qual a história dele para fazer esse exame? Um exame é uma folha de papel cheia de números. Eu preciso saber a história desse paciente. Então, essas consultinhas de corredor, elas passaram para as consultinhas de WhatsApp. Vocês já devem ter recebido mensagem de pacientes mandando um exame. Doutor, olha esse exame aqui para mim, o que é? Doutor, eu estou com tosse, o que eu tomo? Né? Então, essas consultinhas de WhatsApp, elas não podem ser feitas assim, eu vou te dar uma resposta. É ato médico. E hoje, com resolução de telemedicina, a gente tem que trazer isso para a formalidade e traz para o atendimento de telemedicina. Porque, pelo menos, ali você vai identificar a situação, se ela pode continuar por telemedicina e você resolver isso, ou se você vai chamar para uma consulta presencial em um determinado momento, durante a semana, ou se é uma emergência ou urgência, você vai falar, você procura uma UPA agora. Faz um relatório, manda para ele e ele chega lá na UPA com um relatório, uma suspeita diagnóstica, já adianta o atendimento, né? Então, é isso. O uso dessas ferramentas de tecnologia, inteligência artificial, telemedicina, é bom senso, mas para ter bom senso é capacitação. Precisamos estudar o uso dessas ferramentas. E aí entra também obedecer à legislação vigente. Resoluções, legislação, lei, né? Hoje temos lei de telesaúde, temos resolução de telemedicina, e quando saírem as resoluções de IA, a gente também deve seguir o que preconiza. Eu queria fazer um adendo aí, porque quando eu gostei da sua colocação, aquela coisa, você está no clube, você está no seu... tem esse exame, você pode ver. Toda vez, isso é bom que as pessoas saibam, que o médico esboça uma opinião, ele está ofertando um parecer técnico. E aquilo que você falou, sem conhecer profundamente aquele paciente, ele pode estar cometendo um equívoco ético e pode responder por ele. Por isso que a gente deve evitar isso, que nem no supermercado. Então, deita em cima aí
da gôndola para a gente poder examinar, porque não é possível uma coisa dessa. Mas inclusive mas aí a WhatsApp pessoa fica também. brava, ela acha que você, nossa, mas não custa nada ver o exame. O exame ele tem respaldo técnico. Você precisa examinar o paciente. Não é, o exame é complemento, ele não é a essência do ato médico. O ato médico é aquilo, é tocar o paciente. É isso, por isso que eu estou insistindo nessa questão. Eu agradeço a sua colocação, mas aí entra uma outra lacuna que é importante. WhatsApp, Zoom, Meeting. É telemedicina? Tem validade? Porque você precisa registrar. Toda vez que você atende alguém, você tem que ter o prontuário médico dentro do atendimento. Como é que fica isso? É possível? Pelo que eu entendi, não é telemedicina através desses dispositivos. Certo. Posso, então, por favor. fazer a resposta? Tem muito a ver com o meu dia a dia. Olha só, muitos colegas médicos, eu converso, né? Os colegas, Drubal, por causa do meu trabalho também nas redes sociais sobre telemedicina. Eu estou fazendo telemedicina. Eu já mando a pergunta: como é que você faz? Eu chamo no WhatsApp. Falo, cara, primeiro, não é profissional. O WhatsApp é uma ferramenta de conversa. É a tia do WhatsApp mandando bom dia, boa tarde, boa noite, florzinha, ursinho, né? Briga de condomínio. E aí tu vai fazer uma consulta médica ali dentro, não traz profissionalismo. O paciente, quando faz isso, uma interação pelo WhatsApp, ele não vê isso como um ato médico. A percepção dele é que você está fazendo ali uma orientaçãozinha, né? Um favorzinho, né? Tudo diminutivo porque é pejorativo, né? Faz um favorzinho, né? Então, não é a maneira correta. Primeiro, para você fazer telemedicina, precisa registro dessas informações. A resolução do CFM, a 2314/2022, ela traz que há obrigatoriedade do registro das informações dessa consulta em prontuário médico. Ela até coloca físico ou eletrônico. No físico, eu não gosto mais de papel, acho que ninguém mais usa, mas se você for fazer no físico, você tem que anotar o dia, a hora que foi feito, né? E guardar esse papel lá no seu arquivo de prontuários. E a hora que terminou essa consulta, tá? Mas, vamos para a praticidade. No prontuário eletrônico, existem prontuários eletrônicos com ferramenta de videochamada embutida. Vai te trazer mais segurança, porque quando o paciente entra na consulta, ele abre um log de entrada, marca o horário, o dia, né? Isso fica registrado. E quando termina a consulta, ele dá o encerrado, horário e o dia. Olha a segurança que isso lhe traz. Por quê? Vai que uma pessoa fala que fez uma consulta online contigo pelo WhatsApp e você não tem como provar que não foi feito. Ou que horas começou e que horas terminou, que dia foi e que dia não foi. Tá? Infelizmente, a gente lida com pessoas, muitas pessoas, e infelizmente tem pessoas mal intencionadas também. Ou, né, equivocadas, né, em algum momento. Então, você já vai registrar, né? O prontuário que eu uso, por exemplo, eu consigo abrir a tela, conversar com o paciente, eu tenho uma ferramenta de ouvir o áudio, né, da consulta, e é muito boa porque ele traz o áudio direto do paciente, não pega por microfone, e ele transcreve a consulta toda. E aí eu tenho que verificar, isso é muito importante, eu verifico e eu vejo, eu ajusto ali, aqui, edito, e deixo no prontuário aquela consulta registrada. Então, com um prontuário que tem ferramenta de videochamada inclusa, eu tenho a segurança do paciente ter o registro da entrada e saída dele da consulta, eu tenho o registro das informações no prontuário eletrônico, e quando eu encerro essa consulta, ele é assinado digitalmente, ele fica trancado. Não tem como mexer mais. Não existe a possibilidade de adulteração desse documento após o encerramento da consulta. Isso é muito bom, porque já vi situações, né, já dei consultoria em situações que o médico estava sendo acusado de algo, e aí o advogado levou o prontuário eletrônico, né, lá, e o juiz falou, não há como adulterar. Então, o advogado da acusação estava, né, inferindo algo que era impossível acontecer. Já se fosse um prontuário de papel, já ia ficar difícil, né? O juiz ia falar, vamos ter que mandar para uma perícia, né, e tal. Então, pessoal, o uso, né, dessas ferramentas para fazer a telemedicina, associado com ferramentas de IA que podem te ajudar na produtividade, elas trazem mais segurança para você utilizar as ferramentas. Só um exemplo também dessa questão da ferramenta de voz. Na telemedicina, existe também todo um processo de comunicação, né? Eu falo que o olho no olho na telemedicina é o olho na câmera, né?
E aí, quando eu tenho uma ferramenta de voz, ela evita que eu fique digitando e olhando para baixo enquanto eu falo com o paciente, né? A mesma coisa no consultório presencial. Bom, né, nós, colegas médicos, conhecemos alguns colegas que atendem de um jeito, de outro, né? Uns mais, né, olho no olho, mas eu já vi muitas pessoas falarem assim, eu fui no médico e ele ficou de lado para mim, ó, no computador, assim, ó, né? Ele ouvia, mas ele não olhava no olho do paciente. E aí a paciente até falou assim, eu me senti na delegacia enquanto ele fazia um BO. Então, veja, vocês viram como eu virei também, né? Não ficou estranho, né? Agora, quando eu estou olhando para a câmera, a gente tem essa impressão. E cada vez mais, desculpa me alongar um pouquinho, mas eu acho importante, cada vez mais a gente vai ter pacientes nativos digitais. Que são essas pessoas? É o outro Eduardo, né? Não o Eduardo do Vale, né? Meu amigo que tem quase a minha idade, 24 anos em cada perna, né? Mas o Eduardo mais jovem que está aí no estúdio, ele é um nativo digital, né? Acredito que ele, né, tem uns 20 e pouquinhos anos, né? Quantos anos Eduardo tem? Ele... 20 anos cravado. 20 anos, ele é um nativo digital. Essa geração de nativos digitais, eles têm essa questão do relacionamento online muito natural, né? Então, eles já estão acostumados com isso, eles se sentem à vontade, eles estabelecem relações de amizade, afetivas, de forma online. Por que vai ser diferente com o cuidado da saúde? Se ele pede o iFood, ele usa o Internet Banking, por que ele não vai usar os sistemas eletrônicos, né, de telemedicina, IA, para cuidar da saúde dele, né? Então, a gente tem que olhar com atenção essa mudança geracional das relações sociais que nós temos. E a medicina é uma profissão social também. Ela é afetada pelas mudanças sociais. Então, a gente tem que estar atento para se atualizar, senão a gente vai ficar fora do jogo, né? Mas essa atualização com muito bom senso, com respeito às tradições também, né, que a gente tem aí da medicina, mas sempre, né, atualizando também na tecnologia, nas questões de informação e tudo mais. Excelente. Bom, agora eu quero chamar a atenção do público que acompanha nosso programa. Eu queria que você desse uma olhada nesse folder que está aí. Esse folder é o primeiro congresso de inteligência artificial na saúde, que vai acontecer na cidade de Poços de Caldas, nos dias 27 e 28 de agosto, dentro do Espaço Cultural da URCA, na bela e acolhedora Poços de Caldas. Então, queremos convidar vocês, que nós vamos discutir tudo isso, o doutor Eduardo, vai estar presente o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, várias autoridades, inclusive de Portugal, né? Me parece que tem vários convidados. O doutor Eduardo vai poder dizer, dentro do fundo, o que nós podemos esperar desse evento, convidar os colegas acadêmicos de medicina para poder participar, né, desse evento, que a gente vai estar debatendo 2 dias sobre essa temática, que ela é importante, porque é o futuro, é o que vai melhorar as relações para a melhora da qualidade de vida das pessoas. Doutor Eduardo, o que o senhor pode falar? Que ele é o manager do evento. Então, esse congresso assim, é o primeiro congresso brasileiro de inteligência artificial na saúde, justamente para a gente discutir todas essas informações novas, aí, toda essa ferramenta disponível e tirar essas dúvidas que é pertinente a todos. Então, são novas ferramentas, novas oportunidades aí que a gente tem que estar acompanhando. E vem profissionais assim renomados, a gente ficou muito contente que ganhou uma grande repercussão esse congresso, já tem vários inscritos, tem inscrito de Recife, de Porto Alegre, de Angola, tem participantes de Portugal. Então, assim, tá um evento fantástico e os palestrantes são escolhidos a dedo, assim, são pessoas renomadas aí que trabalham nessa área, que têm uma visão ética. Então, assim, vai ser uma experiência, assim, 2 dias para a gente estar discutindo, debatendo, aprendendo sobre o uso da inteligência artificial voltada à saúde. Não vai ser só médico ou enfermeiros e profissionais na área de saúde.
foi feito de uma forma que o pessoal da tecnologia de informação, da ciência da computação, vão mostrar para a gente também, vão estar lá dentro interagindo e discutindo essa integração, porque muitas coisas são criadas pela ciência da computação, pela engenharia de software. Os tecnólogos de informação, eles estão criando várias coisas e a gente tem que estar interagindo. Eles precisam do médico, do profissional de saúde, e a gente precisa saber o que eles estão criando. De uma forma unificada, a gente está aprendendo e está discutindo para onde a gente vai. Então, assim, vai ser um evento assim, que eu gostaria de convidar a todos. Para mim, eu acho que é imperdível. Tá? Depois a gente vai passar o site aí para vocês terem acesso, tem o Instagram. Mas eu deixo o convite a todos para participar. E o Pod Doutor, junto com a Aldeia, os nossos parceiros, estaremos lá entrevistando, né? Nós estamos já programando, né? Estamos conversando aqui com os responsáveis da Aldeia Criativa, no sentido da gente trazer para o Pod Doutor, que vai estar lá no sentido de fazer esses registros, esses avanços. E vamos estar na mesa da ética, né? Junto com o pessoal do Conselho, a gente vai estar junto, vamos discutir longamente para atingir aquilo que a gente quer, que é a melhora e o acolhimento ao paciente. Ninguém é contra a tecnologia, mas nós temos que respeitar os limites da boa prática médica. A gente não pode abrir mão disso. Essa parte ética, assim, foi uma preocupação na organização do evento, porque está em processo de regulamentação inteligência artificial no Brasil e principalmente na saúde, que é a nossa preocupação maior. E a mesa de ética na inteligência artificial e saúde está fantástica, assim, professores ilustres aí, da qual faz parte o professor Reinaldo Bíscaro, também o professor Robertson, o professor Giancarlo do CFM, o professor Rui Nunes de Portugal. Ele vai dar uma participação especial online, é um dos maiores nomes de ética no mundo. Ele foi da ONU. Esse professor Rui Nunes é lá da Universidade do Porto, eu tive o prazer de fazer aula com ele. E vai estar presente online, mas vai ter uma participação muito especial também. Então ficou uma mesa brilhante, assim, que vai estar dentro da programação do evento. Muito legal, agradeço, viu, Eduardo, o convite. Já troquei uma ideia com o pessoal, mas eu fico muito fantasiado, porque a gente vem falando isso dentro do mundo acadêmico, da importância de se escutar os professores, doutor Azul, doutor Eduardo, dentro do ambiente, a gente precisa escutar os expertises. Quando você não é ouvido, né? A pessoa te escuta, a coisa começa a ter problemas, porque a representação para o acadêmico, para o doutorando, é aquilo que você falou, é o profissional médico. E o que a gente está vendo hoje nas escolas médicas é a preocupação do Conselho de Medicina, do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais, estabelecendo prova de proficiência, estabelecendo regras mais rígidas, porque abriu-se faculdade, como abre-se barbearia e lanchonete. Não é isso? Cada esquina tem uma barbearia, uma lanchonete, uma hamburgueria e uma faculdade de medicina. Isso é uma loucura o que está acontecendo. Aí viu que a porta escancarou. Agora, e quem é o maior punido nisso? O próprio, na minha opinião. Agora começa a haver uma outra regulamentação que está passando, né, pelo o senador lá, o Luizinho, né, que colocou uma PL que está passando, já passou em caráter de urgência, que me parece que é prova no 3º, 4º, 5º e 6º ano, e a média para poder ter a carteira profissional do médico. Agora, isso é uma discussão, estamos avançando, e eu quero saber, e a escola que não investe, que não estimula, ela continua aberta, vai abrir vestibular? Como é que fica isso? É só quem está saindo? E os investimentos? O rigor, a qualidade daquilo que se pretende na formação, na boa prática médica? Isso precisa ser questionado. Eu discuto muito isso dentro do conselho, com os conselheiros, com delegados, né? Nós vamos ter oportunidade agora de estar com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Então, isso me chama a atenção, porque existe muita oratória. Agora, a inteligência artificial me traz agora, por que eu estou citando isso? Uma outra questão. As grandes empresas
utilizando a mão de obra que se está formando hoje. É 45 mil, 47 mil médicos aí. Sim. Nós vamos atingir até 2030 quase 1 milhão e pouco de médicos no Brasil. Isso é uma loucura. Como é que fica essa qualidade aí? Gente, agora estão falando em... Agora tem especialista. O que é isso? Você não forma um especialista rapidamente? É no mínimo 3 anos, 4 anos de formação. Onde está a responsabilidade disso? Me espanta. Por quê? A gente dá aula, a gente sabe como é que está a situação. E essa conta alguém vai pagar lá na frente. Eu espero que não seja o paciente que necessita desse profissional. É preciso observância dessas regras. E aí, professor, utilizar a inteligência artificial, a telemedicina, eu já vi, consulta por R$35. Vocês já sabem disso, é só abrir a internet. Consulta com especialista, R$55. O que é isso? Ou nós vamos parar? Então, eu gostaria de saber disso, se há uma possibilidade de regulamentação da utilização desses mecanismos, essas ferramentas, no sentido de preservar a boa prática médica. É isso que eu gostaria de saber dos senhores. Doutor Asdrubal, por favor. Então, o primeiro ponto, já é uma questão já discutida na ética, né, na bioética, é a questão da responsabilidade. O ato médico, ele é um ato personalíssimo, então não é no seu PJ, é no seu CPF, né? Então, outro dia até um médico falou comigo, né, isso ninguém ensina na faculdade, né? Depois a gente vai aprendendo, né? O médico falou comigo, mas eu tenho meu PJ, não sei o quê e tal, eu no carimbo tem que botar o PJ. Eu falei, não, carimbo é CRM e CPF, porque é o ato médico é do médico, não é da empresa, é do médico. Perfeito. Né? E então, vamos trazer isso agora para a IA, né? E telemedicina é um ato pessoal, né? O médico está fazendo, mas vamos trazer para a IA. Vamos dizer que vamos botar um sistema automatizado, onde a IA vai atender as pessoas. E se ela julgar necessário um atendimento médico, ela vai transferir para o médico ou para a emergência e tal. Pode ser uma triagem, né, de um sistema de saúde. Alguém vai defender que isso pode ser muito útil, muito rápido, muito bom. Entretanto, aí eu pergunto, e se a IA erra, quem vai ser responsabilizado pelo erro da IA? Mas um médico responsável técnico. É justo que ele seja responsável pelo erro da IA, que foi desenvolvida pelo pessoal do software da ciência da computação? É justo que ele seja responsável pelo administrador que escolheu usar esse sistema para o sistema de saúde? Então, quando a gente trouxer a responsabilização para outras partes, aí eles vão falar, opa, não dá para usar isso aqui de qualquer maneira, porque eu vou estar responsável, né? Então, a responsabilização civil e criminal, né, e ética tem que ser personalíssima, tá? Nas pessoas que escolheram o uso da ferramenta. Porque está muito fácil deixar tudo na culpa do médico, né? Para os gestores, né? Então, tem que ter compartilhamento de responsabilidade para o que dá certo e para o que dá errado. Então, eu acho que quando trouxer essa discussão, principalmente porque hoje há uma tendência de querer usar a IA para fazer as triagens. Eu acho que a IA acerta muito, mas e quando ela erra? Quem vai ser o responsável? Exemplo, já tem vários estudos mostrando a superioridade do uso da IA na avaliação de lesões de pele suspeitas, né, de melanoma e tal, câncer de pele. Entretanto, e quando ela erra? Porque uma porcentagem ela erra. Tem um Quem percentual. é responsável por esse erro? Claro. Entendeu? Então, vai ser o cara que desenvolveu o software? Vai ser o médico que está responsável técnico pela ferramenta? Vai ser o gestor de saúde que escolheu usar essa ferramenta para agilizar o atendimento e comer fila, né? Então, assim, quando a gente jogar essa responsabilidade para outros também, aí eles vão pensar 2 vezes antes de utilizar de qualquer maneira e tirar o médico da jogada, né? Falar, não, agora tem essa ferramenta aqui, põe um robozinho aí para atender todo mundo, tira o médico. Mas a responsabilidade é tua. Não, eu não quero essa responsabilidade para mim. Aí chama de volta o médico, entende? Eles vão usar o médico, né? Se eu vou ficar com ônus, eu quero que o médico esteja aqui, né? E isso faz parte da nossa profissão. A responsabilidade médica é muito alta. E por isso que a profissão médica deve ser, sim, valorizada. Né? Porque tem um alto índice de responsabilidade por um ato pessoal, né? Até porque o IA não tem CRM.
Não tem. Ela é. E outra, tem que saber colocar isso. É que nem exame complementar. Sim. Ele é um complemento, é uma ferramenta. E se você Exato. saber utilizar ele, ok. Mas ela ser a essência nessa dinâmica de relacionamento entre médico e paciente, ela precisa ter essa regra muito bem definida e não como está sendo colocado. Me preocupa muito. As mídias estão fazendo uma coisa fantasiosa e a gente sabe o que acontece. A responsabilidade que o médico tem ao firmar um diagnóstico. E outra, do jeito que está hoje, está todo mundo falando em medicina nas mídias, às vezes nem médico é. E pior, estão fazendo procedimento. Me preocupa muito. A gente abriu-se, perdeu-se o controle disso. Sem fazer crítica a esse ou aquele, mas a gente precisa entender o que está acontecendo. O respeito ao outro. Não é possível. Então, há necessidade de uma discussão ampla, porque esse evento é para isso. Esse evento Impostos, ele está tendo essa dinâmica porque está despertando. É aquilo que o professor Asdrubal falou. Nós estamos até programando alguma coisa em Santa Catarina, né, professor? Já estamos conversando uns bastidores aqui e nós vamos trabalhar nesse sentido porque você vai até onde dá em algumas situações. Mesmo nas relações que você tem. Quando a coisa não caminha, você procura outras alternativas, não tem o que fazer. E a medicina, ela requer esse grau de responsabilidade. Então, é muito importante que a população que nos acompanha e entenda. Hoje é muito comum, por exemplo, no atendimento ocupacional em empresas, já tem até lá, eu estou aqui, porque a empresa tem várias unidades no país, ela precisa fazer um exame admissional, um demissional. Ela usa. E tem algumas. Aí eu fui lá ver outro dia, ela estava usando o Zoom. Eu falei, mas escuta, tem que ter o sigilo médico e tem que ter a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso está aberto. O cara falou, não, mas é apenas um examezinho. Eu falei, um exame ocupacional não é um examezinho. Ele é um exame médico, ele tem responsabilidade, sigilo, ato médico. Então, isso parece que se perde a interpretação do leigo naquilo que pode fazer. Isso acontece até em grade curricular. A gente pega. Outro dia eu fui dar uma palestra numa faculdade aí, não vou citar o nome, fui convidado a fazer uma palestra. Chega lá, é só o senhor fazer uma aula aí, porque eles vão entrar no internato. Eu falei, não, mas sim, mas. Você desculpa, mas cadê o professor responsabilizado? E veio o professor. Não era médico. Eu falei, mas... Então, isso me preocupa. É o fazer por fazer. Não é o fazer o bem feito. E isso não pode acontecer. A gente tem responsabilidade. Nós precisamos... A pior coisa que existe é a omissão de quem tem a informação. Aí você está sendo omisso. Aí é ruim. Então, a gente precisa respeitar e entender a dinâmica. Eu quero cumprimentar você por esse evento, viu, Eduardo? Você vai estar lá também. É extraordinário essa iniciativa sua. Quando você fez o convite, eu fiquei muito feliz. E que parece que os acadêmicos aqui fizeram trabalhos, né? Tiveram vários trabalhos aí dos alunos, estudantes aí de várias faculdades. E trabalhos excelentes, porque é um tema novo. Que legal. Assim, que dá ideias fantásticas assim, para você em qualquer área da saúde, né? Em qualquer área você pode, com uma criatividade, e ver como é que eu vou usar a inteligência artificial, como é que vai me ajudar, tá? Sem prejuízo aí, porque muita gente tem esse preconceito, a inteligência artificial vai prejudicar o profissional porque vai tirar a carreira dele, por exemplo. O professor Asdrubal citou na dermatologia, de repente está melhor que o dermatologista para ver a lesão. Mas não é isso, não vai trocar ninguém. A gente tem que saber usar a ferramenta. Excelente. Eu acho que a gente aqui já pode partir para alguns questionamentos que tem aí para a gente aproveitar a presença de vocês. Na neurologia, doutor Eduardo, professor, me diga uma coisa, como é que vocês estão enxergando dentro da sua especialidade? O uso da IA, né, na neurologia. Então, como eu falo... a IA e a telemedicina, porque um vai se acabar misturando lá na frente. Eu não uso tanto a telemedicina, assim, já usei. Uso, às vezes, para uns pacientes que têm dificuldade de locomoção e é fantástico. Paciente com esclerose lateral amiotrófica. Crônico, né? Que você já conhece. Que eu já conheço, eu sinto mais à vontade. Eu não tenho essa formação igual o professor Asdrubal, então eu uso em casos específicos. Gostaria de usar mais e acho que é muito bem-vindo, mas eu
prefiro ainda o contato físico, assim, de conversar, é minha opinião. Mas não que eu seja contra. Agora, a inteligência artificial, na neurologia, tem várias utilidades. E não só na neurologia. Por que surgiu esse evento em Poços de Caldas, o Congresso Brasileiro de Inteligência Artificial na Saúde? Um momentinho, dia 27 e 28 de agosto agora, 2025. Isso, e dá para se inscrever ainda, dá tempo. Mas surgiu porque a gente tem... Você vai no Congresso de Neurologia, tem uma pequena porção do Congresso, uma mesa, discutindo inteligência artificial na neurologia. Você vai no Congresso de Psiquiatria, tá todo mundo usando, mas de repente tem um tópico lá escondido. Vai no Congresso de Cardio, estão todas as especialidades discutindo, mas não se junta essa informação, mesmo o pessoal da tecnologia de informação. Então surgiu porque está todo mundo usando, mas meio que precisava concentrar essa informação, a gente discutir até aspectos éticos, né? Mas na neurologia especificamente tem várias utilidades. A gente pode usar desde o diagnóstico radiológico, que é em apoio ao radiologista. Você vai ter um paciente que está com suspeita de AVC, você tem que fazer um exame de imagem para ver se é hemorrágico, se é isquêmico, se dá tempo de fazer trombólise ou não. Já tem software de inteligência artificial que vai definir o grau de lesão, se dá tempo de fazer ou não. Você tem nos exames complementares de eletroencefalograma, de outros exames, de você ajudar no diagnóstico, de ver alguma alteração. Você tem como também, tem uma área que chama interface cérebro-máquina, que você consegue recuperar o paciente amputado, por exemplo. Você tem que fazer uma prótese, o paciente faz a prótese e você, com sinais de eletromiografia do músculo do coto que foi amputado, consegue movimentar essa prótese ou captar ondas cerebrais e movimentar a prótese como se você estivesse movimentando seu braço. Então, assim, e utilizando inteligência artificial, porque ele vai treinando a prótese a fazer isso, esse novo braço mecânico. Então, são inúmeras utilidades. Em neurologia, agora a gente pode falar em dermato, pode falar em rádio, pode falar em várias áreas aí. Eu acho que o professor Asdrubal pode falar até na telemedicina. Eu conversei com um oftalmologista, por exemplo, se ele usava a inteligência artificial. Ele falou, já tem programas que você põe o aparelhinho no olho e você detecta várias alterações oftalmológicas. E muito bem feito. Então, assim, a gente tem que saber usar essas ferramentas, tá? Em várias áreas aí está sendo utilizado. É um ganho. É um ganho. E isso me lembra, tinha, né, um software na área médica, Asdrubal. Em 94, 96, nós levamos para um congresso brasileiro de angiologia e cirurgia vascular, chamava SESMED. Eu peguei um cara aqui, o Júlio, inteligentíssimo, um autodidata, e ele desenvolveu em The Base. Eu não conheço essas coisas, ele que sabia. E fez. E nós levamos no congresso. A mesma coisa que você está falando. Claro, trocando as devidas proporções. A pessoa, mas o que é isso? Faz receita, controlava o consultório. Não como é hoje. Aquilo estourou. Todo mundo queria, a gente ficou conhecido com isso. Uma loucura. Aí teve um conselheiro que estava lá no evento e falou, mas que coisa interessante. Mas tem sigilo médico? Tem não sei o quê. Então, desde lá, já era a mesma discussão. Hoje, eu estou fazendo esse comparativo para você entender. Hoje, você não entra num consultório médico sem ter um terminal de computador, desde a recepção, coisa e tal. Já naquela época, tanto que uma software house, na época, comprou os direitos do programa. Depois não fiquei, né? Hoje eles chamam, acho que Digital Clean, está com uma pessoa lá, amiga e tal. Eu tenho a autoria, né? É interessante essa questão. E eu estou me lembrando disso, nessa sua fala, do avanço. E é o que vai acontecer com essa dinâmica. Respeitando as regras da ética médica e do paciente e do sigilo, eu entendo que será um grande avanço. E é isso que você falou. Na cardio já tem, né? Hoje o estetoscópio ele já dá até o elétrico. É uma coisa impressionante isso, né? A otorrinolaringologia está absoluta isso aí. Então, a gente fica muito feliz. Professor Asdrubal, o senhor tem
poderia acrescentar algo nesse sentido, de curiosidade nesse sentido? Olha, eu vou falar até um pouquinho da neurologia, apesar de eu não ser neurologista, né? Eu tenho alguns alunos do curso de formação em telemedicina que eu promovo, que são neurologistas. E aí eu comecei a perguntar para eles como é que já estava a aplicação disso no dia a dia, né? Muitos deles estão usando, como o Eduardo falou, por um retorno de consulta de pacientes que têm dificuldade de locomoção, que necessitam de 1 ou 2 acompanhantes para sair de casa para ir até o consultório médico. E muitas vezes é uma consulta de acompanhamento, de rotina, que pode ser conduzida por telemedicina, porque aquele é um paciente já conhecido, com diagnóstico, já tem uma situação conhecida, né? O diagnóstico dele tá feito. Então, você pode utilizar essa ferramenta para dar conforto para o paciente e para os familiares. E até um neurologista que foi aluno do meu curso, né, vou citar o nome dele, para ele vir ao congresso também, né, o Dr. Camilo Azeredo, lá de Betim, né, neurologista, ele me falou vários relatos que ele teve a oportunidade de usar a telemedicina para dar esse conforto para os pacientes e familiares. E ele colocou uma coisa também, um ponto social, porque aquele paciente que demanda 1 ou 2 familiares ou cuidadores para ir até um consultório, esses cuidadores estão deixando de ir ao trabalho, né? Tem um custo financeiro para fazer esse deslocamento. Então, a telemedicina tem esse ganho. Aí vamos levar para a neurologia a IA, né? Monitoramento remoto com ferramentas, né, de monitoramento do paciente com inteligência artificial associada, que pode dar alarmes, né, alertas precoces. Por exemplo, queda, né, já tem smartwatches, né, com ferramentas que avaliam, né, equilíbrio do paciente e podem dar alertas, ó, esse paciente aqui está com risco de queda aumentada. E aí você tomar as medidas preventivas. Então, a telemedicina, a IA, trabalhando em conjunto, a gente vai ter muitas informações que a gente vai poder estar acompanhando os pacientes e se antever a eventos. A gente vai conseguir ser mais preventivos, né, nos eventos. E eu acho que a neurologia é um campo vasto para o uso das duas ferramentas. Muito interessante. Até cirurgia remota, né? Hoje já está fazendo. Nós tivemos aqui um evento antes da pandemia, o Exército esteve aqui, trouxe uma tenda e um cara lá no Nordeste. Cara, eu fiquei fantasiado com aquilo. Uma lesão de pele, doutora. O cara olhou e falou, é isso. Foi fantástico. E os acadêmicos e os alunos lá ficaram... Eu fiquei também fantasiado por causa da rapidez. Eles têm um satélite próprio, é um negócio fantástico. Então, nós temos recurso. Eu acho que a gente está caminhando para uma excelência de atendimento para o interior, para um local que não tem tanta recurso. Eu acho que é um grande ganho. Bom, nós já estamos chegando nos últimos detalhes do nosso bate-papo. E eu queria agora, mitos e verdades sobre a questão do IA, da telemedicina. Da experiência de vocês aí, o que vocês gostariam? Você quer fazer alguma pergunta, Eduardo? Não, eu queria perguntar um pouco a respeito do sigilo médico mesmo, das informações pessoais do paciente, tanto na telemedicina quanto na IA, como é que funciona a segurança dos dados do paciente? Ó, terceiro ano de faculdade, hein, do professor Azul? Não é brincadeira o negócio, hein? Quando saiu a questão da LGPD, faz 2 anos que ela foi, vamos dizer, efetivada, né, mas já vinha sendo discutida e a lei foi promulgada, né? Foi um auê, assim, os médicos preocupados. Eu falei, cara, gente, sigilo, a gente sempre trabalhou com isso, por que está preocupado com a LGPD? É só fazer o que está pedindo a regra, né? Então, bem tranquilo, né? Apesar de toda essa lei de LGPD, né, a gente viu na mídia aí o que aconteceu lá com os aposentados, né? A LGPD foi para as Fukui ali, né? Mas é outro problema, né? A questão é endêmica aí. Então ali a LGPD já morreu ali, ninguém falou, né, de LGPD durante essa crise toda, mas é um exemplo, né, de falta de LGPD, porque os dados dessas pessoas foram corrompidos. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz essa necessidade do médico. E eu até falo assim para os colegas, a gente vai começar a pegar termo de consentimento livre esclarecido quando o paciente chegar no agendamento. Porque hoje é muito comum pegar para fazer procedimento. Na telemedicina, eu falo que é até mais seguro o atendimento na telemedicina do que no presencial, nesse quesito. Porque a gente pega o termo de consentimento livre esclarecido antes do atendimento iniciar, da telemedicina. Usando a ferramenta correta, né?
Isso, usando a ferramenta correta. Por isso que não deve ser feito no WhatsApp. Então, por exemplo, eu uso um prontuário eletrônico, uma ferramenta de videochamada. Quando o paciente acessa para fazer o atendimento, ele tem um campo que ele tem que ler o termo e dar o ciente. Isso fica registrado. Então, aí eu atendo a LGPD, porque nesse campo vai ter também algumas questões relacionadas à questão do sigilo, explicando que o atendimento tem criptografia. Então, essas ferramentas que a gente utiliza para fazer prontuário eletrônico e telemedicina são ferramentas desenvolvidas para isso. Enquanto o WhatsApp, o Zoom, o Meet, são ferramentas desenvolvidas para comunicação e não para consulta médica. Então, já começa aí, o uso da ferramenta correta. Então, isso que ele falou, né, essa preocupação que ele tem, usando as ferramentas corretas, você está fazendo o que deve ser feito e protegendo tanto o ato médico, quanto protegendo também os dados de sigilo de informações do seu paciente. Então, isso é uma coisa que já vinha na medicina, né? Esse sigilo de informação. Ninguém sai de uma consulta contando para todo mundo quem é a pessoa, o que aconteceu, né? Então, é só continuar fazendo o que a gente fazia, né? De maneira, agora, utilizando a tecnologia, porque quando a gente pega esses termos, esse registro é eletrônico, né? Fica tudo arquivado, é muito mais seguro, tá? Então, eu tenho uma outra coisa para comentar, mas eu vou deixar mais para frente. Tá. Algo mais, doutor Eduardo? Quer acrescentar algo? Não, eu concordo com o professor Asdrubal, acho que esse é o caminho mesmo, mas tem que ter essa preocupação. Foi fantástica a pergunta do Eduardo. Eduardo é que fera. essa preocupação é a base da ética, e a gente, principalmente com a IA agora, porque tem ferramentas aí que não estão regulamentadas ainda e a gente tem que ter essa preocupação. Na telemedicina já foi regulamentado muitas coisas. A IA, a gente está justamente na época de discutir isso. E é muito pertinente a tua pergunta. Será que os tribunais, as questões dos julgamentos já estão preparados para a questão do IA e da telemedicina, professor? Ou ainda estamos gatinhando? Sim. Então, em relação à questão do uso vamos dizer, de ferramentas de telecomunicação, por exemplo, os processos éticos disciplinares dos CRMs, né? Hoje, muitos estão no processo online. Online, né? Sim. Porque não tem motivo de deslocar as pessoas até a sede do CRM como tinha antigamente. Mudou então, bastante. Um avanço. Né? Isso vai dar mais celeridade nos processos, mais segurança também. Então, acho que sempre são ferramentas, né? A tecnologia usada de maneira correta sempre vem a somar. A própria justiça trabalhista também, a justiça de maneira geral é praticamente... Hoje as audiências são online, a coisa está muito avançada. Então, além disso, estão usando a inteligência artificial para ajudar os advogados, juiz, né? O juiz a dar a sentença. Não que ele possa dar a sentença por inteligência, mas ele pode usar como uma ferramenta, sim. E a gente tem que seguir esse caminho também. A mesma coisa. Não tem como não seguir. Não. Similar ao apoio diagnóstico na medicina, né? O juiz analisar vários dados. O Eduardo, né, me conhece há quantos anos? Não vou falar aqui, né? Só uns 30 anos, né? Mas, assim, ele sabe que eu sou muito de brincar, tenho um humor, assim, né? Mas eu queria falar justamente sobre essa questão de LGPD. Eu comecei a testar uma ferramenta de IA chinesa, né? E aí eu botei assim, perguntei para ela, e aí, o que você vai fazer com meus dados, né? Não, nós respeitamos os seus dados. E pensando, aí eu aproveitei e já escrevi assim, olha, inteligência artificial, eu sou a favor da inteligência artificial, inclusive eu admiro muito o filme Exterminador do Futuro, mas eu torço pelos robôs. Vai que, né? Vai que. Quem assistiu Exterminador do Futuro vai saber. Bom, nós estamos chegando à reta final do nosso bate-papo. Se a gente vai aqui, vai embora. O assunto é interminável, né? E eu queria deixar as reflexões final do professor Asdrubal. Vamos estar juntos, vamos conversar. Eu queria que você fizesse suas impressões, algo que você gostaria de colocar para o público que acompanha, médico, população em geral. Esse tema tão importante, eu acho que foi bem abrangente, a gente conseguiu nesse tempo. Às vezes o programa fica um pouco longo, mas depois tem uns cortes aí e tal. E a gente consegue dar a dinâmica que se espera de um programa fidelizado com profissionais preparados
e não é uma coisa fantasiosa. Aqui nós não estamos vendendo nada, nós estamos, na verdade, fazendo uma contribuição de esclarecimento, de contribuição para a sociedade. Então, professor Asdrubal, por favor, suas impressões finais. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Foi uma conversa muito agradável, um momento também de, mesmo online, rever o meu grande amigo, que logo vamos estar se revendo presencialmente, e também conhecer vocês também. E sobre a questão também desse momento de trazer informações, botar isso em pauta, discussão, reforçar, né, o Congresso Brasileiro de Inteligência Artificial na Saúde, que vai acontecer em Poços de Caldas. Acho que vai ser um grande evento, um grande momento para a gente colocar isso em discussão, essa oportunidade de também ter a presença dos conselheiros do Conselho Federal de Medicina aí de Minas Gerais, do CRM de Minas Gerais. Acho que é uma grande oportunidade para a gente levar esse debate, pensar em soluções também, pensar nos desafios éticos que estão presentes e buscar equalizar isso de ponto que a gente possa utilizar a tecnologia com responsabilidade, com eficácia, e entender que a tecnologia ela pode capacitar tanto o médico para poder melhorar o seu atendimento, quanto o próprio sistema de saúde para poder ampliar a capacidade de atendimento da população. Isso falando de sistema público ou privado, tá? Então, acho que é esse momento que a gente está vivendo, tanto da telemedicina quanto a IA, eu falo que a gente está vivendo um momento da história e é para a gente se sentir privilegiado, porque eu comparo com uma revolução industrial, esse grande momento que a gente está vivendo. E fazer parte disso, né, ser protagonistas desse momento, não só espectadores. Então, vamos se capacitar, vamos estudar sobre essas ferramentas, vamos utilizar elas no nosso dia a dia com responsabilidade. E aos estudantes de medicina que acompanham também aqui o canal, estudem já na faculdade, porque vai ser uma ferramenta natural do dia a dia de vocês, a inteligência artificial e a telemedicina. Porém, não esqueçam do que é necessário para ter fundamento na tua profissão médica, na tua carreira médica, que é as bases, né, do exame clínico, a anamnese, o exame físico e depois a avaliação de exames complementares, né, seguir essa sequência, né, e ter a prática à beira do leito, né. Eu sou médico de especialidade de atenção primária, medicina de família e comunidade, a gente trabalha muito no ambulatório, mas eu devo muito a minha formação ao que eu vivenciei no hospital. E quando me convidaram para dar aula de semiologia médica, numa faculdade, eles até, não, vamos fazer semiologia na unidade de saúde. Eu falei, eu não, é no hospital. Se não for no hospital, eu não vou levar a cabo essa prática. Porque lá no hospital, a gente tem o paciente ali à disposição, que precisa ser ouvido, que precisa de atenção, e ele está lá nas condições que ele pode, né, nos oferecer a oportunidade de estudar, aprender com ele, né? Você pode ficar ali na beira do leito 1 hora, 1h30, 2 horas com o paciente. E até ele vai ficar até muito satisfeito, porque ele gosta, né, daquele momento com os alunos, né? Então, assim, a medicina, né, ela se aprende à beira do leito. Maravilhoso. Doutor Eduardo. Eu sou suspeito para falar do assunto, porque assim, é um tema assim fantástico aqui que a gente, se for ficar falando, vai ficar horas aqui discutindo. E assim como eu vejo, a maioria das pessoas tem uma curiosidade muito grande da inteligência artificial e principalmente qual vai ser o futuro disso na saúde. Será que vai ajudar? Será que vai ter complicações disso? Então, assim, eu, como todos, também tenho esse interesse, tenho interesse em estudar, e acho que todo mundo aí que está assistindo, os alunos, os profissionais aí que participam do Pod Doutor, devem participar e devem procurar aí fazer inscrição lá no Congresso, primeiro Congresso Brasileiro de Inteligência Artificial na Saúde, que acontece em Poços de Caldas de 27 a 28 de agosto, e que vai reunir profissionais aí do Brasil inteiro, com grandes nomes aí da inteligência artificial. Tem professores da USP, de Barretos, de várias instituições, AC Camargo,
com vários temas, desde gestão, que a gente falou aí um pouquinho, até auditoria, até questões na prática médica, vai ter workshop. Então, assim, é um evento assim, que a gente está com muito orgulho aí, que vai ser lá em Poços de Caldas, uma cidade acolhedora, e a gente espera todos vocês lá, tá? Muito obrigado aqui pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eduardo, nosso representante dos acadêmicos, não só a faculdade, mas todos os acadêmicos, né? E da medicina, que a gente está um caminhar aí num momento tão difícil no país, né, Asdrubal, Eduardo? A gente está numa situação que a gente precisa repensar. Eu sinto uma divisão no país, né? A gente está muito dividido, a gente está muito sensibilizado. E quem sofre somos todos nós. O que vai acontecer lá na frente com os nossos filhos, netos? Como é que vai ficar isso? Então, a gente espera que haja um senso comum, responsabilidade de quem está à frente na dinâmica da condução do país, para que a gente possa ter coisas boas, não falácias, não promessas que não vão acontecer. Isso me preocupa muito. E na medicina a gente também está preocupado. O resultado que está acontecendo está se mexendo numa coisa secular. Imagine Hipócrates lá na Grécia, deve estar se mexendo na tumba dele, porque é uma coisa louca o que está acontecendo. Mas, Eduardo, eu gostaria da sua palavra como acadêmico, porque a gente sempre deixa, eu gosto de deixar o aluno, porque a sensibilidade do aluno é muito interessante, porque é o futuro que vai cuidar da gente, né? Então, eu adorei ter essa conversa, principalmente com 2 especialistas, e aguardo ansioso para a gente discutir esses temas de ética, legislação lá no Congresso, que com certeza vai ser algo maravilhoso de se presenciar. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado do nosso Pó Doutor de hoje, avançando, futuro, né? E, para encerrar, deixar a seguinte condição. A inovação é um caminho inevitável. Não tem como voltar atrás. E o médico deve caminhar lado a lado dessa tendência, né, dessa evolução, e nunca deixar de lado a ética e o acolhimento e o olhar no olho do paciente. É isso que é a essência da medicina. Isso é o ato médico. É o sentir a troca dessa condição no bem-estar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Antes disso, dê o sininho, né? Curta e se inscreva no canal. Até a próxima.